Ei galera, tudo bem? Meu nome é Marília Fernandes e hoje eu vou explicar para você o passo a passo de como que eu faço a pintura de uma rosa amarela. Acompanhe comigo no vídeo que você vai aprender o passo a passo e bora pro vídeo. Você também que ama uma pintura em tecido assim como eu, fica comigo até o final que você vai aprender a fazer a pintura de uma rosa. Nesse caso aí eu peguei uma rosa amarela. Eu peguei as cores vermelho vivo, amarelo ouro, amarelo limão e o branco. A base da rosa é sempre a cor branca, né? Então você precisa intercalar o branco sempre nos tons das rosas que você vai pintar. E geralmente eu utilizo 3 cores. Nesse caso aí eu tô usando 4, né? O branco, o vermelho vivo, o amarelo ouro e o amarelo limão. Mas normalmente você pode usar 3 cores que já dão uma cor bem bonita na rosa, tá bom? Aí eu começo sempre pelo miolo da rosa. Aliás, o primeiro passo é você pegar, fazer o risco bem feito da rosa, tá? Certifica que todas as pétalas estejam com as extremidades bem certinhas. Porque antes de você começar a pintar, certifique o desenho primeiro, que faz toda a diferença no resultado final, tá? Certifique que você riscou tudo certinho, a rosa. Sempre conta as pétalas aí, uma acompanhando uma do lado, a outra do outro. É uma fazendo par com a outra, sempre do início até o final. Aí, beleza, feito isso, você começa sempre pelo miolo da rosa. Pega a cor mais escura que você separou. No caso aí, eu separei o vermelho vivo. Coloquei ele no miolo e fui puxando, fazendo movimentos circulares. Após o vermelho vivo, eu fui intercalando o amarelo ouro, também fazendo movimentos circulares, e depois o amarelo limão. Mas aí, gente, o miolo da rosa é o que dá mais trabalho para você fazer a rosa. Então, você tem que fazer, puxar, voltar, fazer de novo. Se você achar que o escuro foi um pouquinho apagado pelo branco ou pelo amarelo, você volta e faz e puxa novamente, tá? E aí é retox mesmo. Olha pra você ver a parte do miolo, eu ainda tô aí até agora fazendo, tá? Puxa de baixo pra cima. Aí eu tô colocando o branco mais pra lateral. Aí a tinta, você tá vendo que tá sobrando uns pedacinhos de tinta. Procura utilizar sempre uma tinta branca, porque o branco você vai utilizar mais. Uma tinta branca boa, nova, tá? Eu tava usando aí porque eu tava no final da tinta e é a que eu tinha, eu fui e utilizei o restinho. Mas utiliza sempre a tinta com a textura boa, tá cremosa. Caso precise, você coloca aquela o soro fisiológico na tinta, tá? Para diluir e aí ela fica mais cremosa, tá bom? Feito isso, você vai fazendo, continua fazendo aí a parte do miolo. Aí, ó, após eu fazer o miolo e misturar as cores, eu vou deixando a beiradinha das pétalas aparecendo. Coloca a tinta branca somente de um lado do pincel. E aí você vai puxando e fazendo movimentos circulares. Se precisar, gente, pausa o vídeo, tenta fazer aí e depois você acelera e continua fazendo. Aí a parte do miolo eu já havia feito. Comecei pelas laterais, ó, um pedaço amarelo, o pedaço do mais puxado para o centro da rosa, ele fica mais escuro. Tá vendo que eu coloquei o amarelo limão, depois eu dou uma escurecidinha com o amarelo ouro, tá? É opcional, você pode usar só apenas uma cor. E aí o branco mais para a lateral. Mesmo processo você vai fazer com a rosa toda. Coloca o amarelo, limão, um pouquinho mais do amarelo ouro, dá uma escurecida. E vai fazendo o mesmo processo, deixando o branco sempre aparente aí. Faz esse mesmo processo, a rosa toda, com calma, com tranquilidade. Volta, se precisar você volta, faz novamente. E vai dar certo a sua rosa, tá? Esse mesmo processo. Sempre tenta puxar do miolo para fora, tá? Ó, para dar a impressão que as pétalas estão saindo do miolo da rosa. É isso que eu fiz na rosa toda, ó. Claro com branco, vai mesclando a rosa toda até chegar no final. Aí, gente, quem quiser fazer, se você faz pintura, se você ainda não faz, a pintura é muito bom para a mente da gente, tá? Dá uma acalmada, dá uma aliviada, também dá uma agregada na renda também. Se você começou a fazer a pintura agora e quer conseguir uma renda extra, é um excelente trabalho para você vender aí no seu bairro ou até mesmo na internet, tá bom? Aí, ó, no miolo aí, você
Dá uma atençãozinha a mais, porque a parte do centro, ela fica a parte mais escura, tá? E aí sempre deixando o branquinho para as laterais e a parte mais escura no miolo. Observa aí depois que eu volto também escurecendo um pouquinho mais. Agora vem na parte do meio aí, que é esse copinho que ficou sem pintar. A gente cobre ele todo de branco primeiro, sempre respeitando as curvinhas, tá? Mas cobre tudo com branco. E depois você vai vir passando um pouquinho de amarelo embaixo, na parte de baixo do copinho. Dá uma olhada agora, olha, eu vou espalhando o amarelo. Acho que eu coloquei também um pouquinho de amarelo ouro para dar uma escurecida. Essa parte aí, eu vou fazendo meio que saindo umas pétalas com amarelo, né? Eu viro o pincel e faço com ele na lateral. Depois, eu venho com o branco somente de um lado do pincel e vou deixando também as beiradinhas aparentes aí do copinho. Essa parte vermelha aí, eu coloquei apenas um pouquinho de vermelho profundo, aquele que eu coloquei lá no miolo da rosa, coloquei na parte de baixo desse copinho. Você coloca e dá umas puxadinhas para a lateral. A parte de dentro aí, eu tô só fazendo os retoques nesse momento, né? Depois eu venho com branco, apenas de um lado do pincel, e vou dando os retoquezinhos. Coloco o branquinho aparecendo, como se fosse pétalas, tá? E faço isso na rosa toda, deixando sempre o branquinho aparente, tá? Olha para você, pétala por pétala eu venho deixando. Se você achou que ficou um pouquinho grosso, vem e faz de novo. Essa daí você puxa ela até cá embaixo, porque é a extensão da pétala que você iniciou em lateral. Essa também, as duas. Tá vendo? Eu puxo ela para lateral e deixo. Venho retocando se precisar. Aí eu achei que precisava um pouquinho mais de escuro. Voltei e coloquei vermelho profundo novamente. Ali também eu achei que estava um pouquinho claro. Eu fui lá e coloquei um pouquinho de amarelo. Depois eu vou colocar um pouquinho de vermelho também, para ficar mais aparente. Ficar mais parecido, né, com a rosa em si. Porque a parte de cima estava um pouquinho branca e a parte de baixo mais avermelhada. Aí esse é o resultado final. Sempre vem e faz esse recorte da rosa aí. No final aí você pega o pincel fininho, né? E deposita branco, os pintinhas de branco e o amarelo por cima. Logo em seguida eu fiz também duas folhas para completar. Quando você estiver fazendo folha, né? Mesmo processo, faz meio que um V com a parte de branco aí, começando sempre pelo início lá da folha, depois vem misturando. Eu usei aí a cor branca, o amarelo ouro também, o verde musgo e o verde oliva. Aí os movimentos da folha, né, é sempre puxado para o meio, para a lateral, puxando aí com calma e deixando mais o verde oliva aparente. Bom, é isso. Um beijo, deixe seu gostei, se inscreva no canal, tá? E acompanhe a gente sempre aí que eu vou estar postando novos vídeos para vocês. Beijos!